Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. Compartilhamos que 13 de janeiro é o Dia Mundial do Rádio. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o assunto de hoje é direito do trabalho. E o tema é justa causa. Quais falhas ou erros podem gerar esse tipo de demissão? O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Afrânio Araújo. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje, doutor. Amanda, Evanir, muito obrigado. É um prazer estar aqui para a gente discutir um pouco desse assunto aqui espinhoso, mas acho que vai ser legal para esclarecer um pouco as dúvidas da audiência. Obrigado. Com certeza, doutor. Seja muito bem-vindo. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080, que vamos ler e o doutor responder aqui no programa. Fique aí, que nós já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e já nos envia tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas redes sociais, tu já pode compartilhar o nosso programa. Doutor Luiz Afrânio, então, para começar o programa, explica para nós e para o pessoal de casa o que é demissão por justa causa. Bom, justa causa, ela pode ser comparada, ela seria como uma pena de morte para um contrato de trabalho. Ela acontece quando uma das partes comete um ato que é tão grave ou ele é de uma gravidade menor, mas ele é tão recorrente que simplesmente torna insustentável a manutenção daquele contrato de trabalho. Aí a gente tem a configuração de uma justa causa e que pode levar, né, enfim, a essa rescisão deste contrato súbita e de uma hora para outra. E, doutor, o motivo da justa causa, ela pode ser informada na carteira de trabalho? Hoje em dia a gente não tem mais a carteira de trabalho, a gente tem, né, o E-Social, então não temos mais como fazer essa anotação na carteira de trabalho, mas o importante é que a justa causa ela não pode constar em nenhum registro do empregado. Inclusive, sob pena de este empregado depois, vindo a tomar conhecimento de que essa justa causa está anotada em um de seus registros, possa entrar com uma ação judicial e até pedir a reparação por conta dessa exposição ou publicidade de uma eventual justa causa que ele tenha cometido. Muito bem. E o empregado ele pode ser desligado por justa causa devido a uma falta sem justificativa ao trabalho? Pois é, eu falava no início do nosso programa aqui que tem que ser um ato de fato grave que poderia levar a essa justa causa. Uma falta ao trabalho sem justificativa, o entendimento é que não é uma falta tão grave que poderia causar esta ruptura do pacto por justa causa. Necessitaria, isso a gente vê muito na prática, uma reincidência, uma recorrência dessas faltas. Então, aquele empregado que vem faltando
com uma repetitividade, vem sofrendo punições, né? Então, o seu empregador adverte para que aquele empregado corrija aquela conduta. Ainda assim, ele continue faltando, chegando atrasado e não apresentando a justificativa, aí sim a gente poderia pensar em orientar para rescindir esse contrato de fato por justa causa. Mas então, precisaria desta gradação. Uma simples falta não é o motivo. Não, uma simples falta seria um exagero. E também não, o motivo de faltas reiteradas, sem que o empregador tome as suas atitudes, também não seria motivo, correto? Exatamente. A gente precisa, de fato, registrar essas punições sucessivas, né? Então, elas vão gradativamente aumentando. Então, começa com uma advertência, depois uma suspensão de 1 dia, suspensão de 2 dias, chegando, eventualmente, até uma suspensão de 3 dias, e aí depois aplicar uma justa causa. Acho que estaria um procedimento mais precavido por parte da empresa. E, doutor, e no caso do empregado que não vai para o trabalho há mais de 30 dias, né? Ele pode ser desligado por justa causa? Se sim, esse procedimento é adotado como na forma de comunicar? Pois essa é uma dificuldade, né? Então, o abandono de emprego que a lei traz, ela pressupõe uma ausência do empregado por 30 dias. Mas aí sempre vem a pergunta, mas o meu empregado não comparece há mais de 30 dias, como é que eu entro em contato? A gente viu, né, e a gente está vivendo uma evolução nos meios de comunicação e o que a gente tem visto é que os tribunais têm flexibilizado. Então, eventualmente, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail para esse empregado se reapresentar ao trabalho, sob pena de justa causa e por abandono de emprego, é suficiente para iniciar esse procedimento. É muito importante que as empresas comuniquem esse empregado, ele tem que realmente tentar entrar em contato para corrigir aquela ausência prolongada e, caso ele não venha corrigir, aí se caminha para uma justa causa por abandono de emprego. Este seria mais ou menos o procedimento a ser observado. Mas tem que esperar os 30 dias para mandar essa comunicação? Esse é um requisito legal. O abandono, ele se cumpre a partir do 30º dia de ausência sem justificativa. Porque se ele está, por exemplo, de atestado, está em benefício previdenciário, obviamente, ele não pode, ele não implicará numa Mas o empregador pode, antes deste prazo, tentar um contato, porque imagino uma empresa pequena que um empregado simplesmente desapareça. Ele vai tentar essa comunicação. O que não poderá, antes dos 30 dias, fazer a demissão por justa causa. Mas fazer a comunicação, a tentativa, é válida e até uma questão de humanidade. E se essa pessoa sofreu um acidente, enfim, não é mesmo? Não precisa esperar os 30 dias para entrar em contato com esse empregado, saber o que está acontecendo para que ele tenha iniciado essas faltas sem justificativa. É, aliás, recomendável que se faça, afinal de contas, né? Somos todos humanos e temos uma relação, às vezes, pessoal com um determinado empregado. Mas a justa causa por abandono de emprego, ela pressupõe essa ausência injustificada por 30 dias consecutivos. E mesmo tendo essa mensagem de WhatsApp enviada com os 2 vistos verdinhos, comprovando que a pessoa realmente viu, é recomendável ainda assim que se envie a correspondência com uma confirmação de recebimento ou mesmo as tentativas de entrega, correto? É isso. A gente tem uma formalidade no direito do trabalho que é dar realmente ciência para o empregado. Então, qualquer meio que nós consigamos atestar que aquele empregado tenha recebido a comunicação é válido. Antigamente se usava muito o AR, ainda se usa, porque afinal de contas é um meio bastante eficiente na comunicação. Mas, eventualmente, uma conversa por WhatsApp em que o empregado responda e se estabeleça, né, uma troca e uma certeza de recebimento, ela seria suficiente. Provavelmente. No caso de também e-mail e SMS. Mas no caso de contato telefônico, estou ligando para a casa do funcionário, aí a esposa, digamos, atende. É considerado um contato válido, mesmo com a gravação de voz, doutor? Não seria, porque, em princípio, a esposa não tem procuração
para tratar dos assuntos daquele empregado, do seu contrato de trabalho. Então, a comunicação ela tem que ser pessoal. Perfeito. Por isso que a gente usa o AR como um meio, apesar de antigo, muito eficiente, porque vai a assinatura pessoal daquele empregado que recebeu aquela comunicação. Então, é o meio mais cauteloso, vamos dizer assim. Bem. Perfeito. E um empregado ele pode ser desligado por justa causa por um ato cometido fora do ambiente de trabalho, por exemplo, um crime de roubo durante as férias, ou antes de ser condenado, ele pode ser despedido? Essa pergunta ela não tem uma resposta simples, porque a resposta correta seria depende. A gente precisa analisar qual foi o ato cometido fora do ambiente de trabalho, fora do horário de trabalho, porque, via de regra, o empregado ele pode ser punido por atos que estejam relacionados ao seu contrato de trabalho. Nesse exemplo citado, né, de um empregado que esteja de férias e eventualmente cometa um crime, um roubo, um furto, alguma coisa assim, a nossa lei ela dispõe a rescisão por justa causa somente em casos de condenações transitadas em julgado com penas privativas de liberdade. Então, esse funcionário tem que ser condenado após um processo criminal contra ele, em que ele vai exercer o seu direito à defesa, vai produzir suas provas. E se condenado, já sem nenhum recurso possível e levado à cadeia por conta daquele crime, ele pode ser demitido por justa causa, mas somente depois de transcorrido todo este processo. E nesse meio tempo, então, o contrato dele fica suspenso. Fica suspenso. Se ele não tiver sido detido, né, se ele não estiver preso, ele pode trabalhar normalmente enquanto está respondendo o seu processo penal lá, por eventual crime que dizem que ele cometeu, até que seja julgado assim. Ele pode estar trabalhando ou ele pode também ter uma suspensão sem receber seus salários e até que se resolva essa situação. E, doutor, no caso de funcionária com estabilidade de emprego, por exemplo, uma gestante, ela pode ser demitida por justa causa? Sim. Na verdade, a única forma de um empregado estável ser desligado é por cometimento de uma justa causa. Um empregado estável, no caso, uma gestante, ele está protegido contra o desligamento sem justa causa, mas não contra desligamentos por justa causa. Então, ele não tem um passe livre para cometer atos graves, infrações graves ao contrato que ele mantém com aquela empresa. Mesmo a gestante, o sindicalizado, enfim, qualquer outra estabilidade também se sujeita à demissão por justa causa. Eu tenho mais uma pergunta para ti, doutor. E em relação às redes sociais, é possível demitir um empregado por causa de um post, um vídeo, algo que venha comprometê-lo? Essa pergunta também eu acho que se insere naquelas que depende, né? Não tem uma resposta receita de bolo. Vai depender muito do post, do conteúdo do post. O que nós vemos que algumas situações podem sim levar a uma justa causa. Por exemplo, um post ofensivo a um chefe, um post que exponha uma condição dentro de uma empresa que, enfim, não tem nada a ver com o público, com terceiros. Esse post, dependendo do seu conteúdo, pode levar, sim, a uma justa causa, mesmo que feito no perfil privado do empregado. Há também alguns funcionários, por exemplo, que fazem uma selfie enquanto estão lá trabalhando numa determinada indústria. E essa exposição do ambiente de trabalho, ela também pode gerar uma justa causa para aquele empregado que tirou uma selfie e postou lá no seu perfil. Até possível. porque tem algumas coisas que realmente não podem ser vistas antes da sua hora. Então, se postou, fez a selfie, corre o risco de estar realmente levando uma justa causa para casa. Às vezes quebra um segredo de empresa, Exato. Às vezes um produto aparece no fundo, um equipamento de proteção que não estava sendo utilizado, enfim, revela, vamos dizer, intimidades daquele ambiente de trabalho que, dependendo do que for, pode sim gerar essa dispensa por justa causa. E se o empregado não concordar com a justa causa que lhe foi aplicada, qual é o procedimento para ele buscar essa revisão? O que a gente orienta quando o empregado não concorda com aquela punição que lhe foi aplicada, ele pode procurar um advogado, entrar em juízo, ajuizar uma reclamatória trabalhista contra o seu antigo empregador
e fazendo um pedido que a gente chama de reversão da justa causa aplicada. Ele vai trazer os seus elementos de defesa, produzir a sua prova, então, eventualmente, ouvir testemunhas, trazer documentos que demonstrem que aquele ato a ele imputado não foi cometido por ele. Eventualmente, o judiciário pode rever uma penalidade excessiva, então, o nosso caso de uma falta apenas ter originado uma justa causa, o judiciário serve como balança. Então, ele vai dizer que aquela pena é ou não adequada ou que aquela conduta foi ou não cometida pelo empregado. Aí, havendo a procedência desse pedido, esse empregado que antigamente tinha sido desligado por justa causa vai ter a reversão daquela justa causa para uma demissão sem justa causa. E aí, recebendo as suas verbas rescisórias típicas e tradicionais de uma rescisão sem justa causa. 8h15. Chegamos no final do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e economia. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. E lembramos que estamos ao vivo na TV aberta e nos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Estou dando continuidade. Se 2 empregados brigam no trabalho, pode somente um deles ser desligado por justa causa e o outro não? Bom, aqui a gente vai precisar entender um pouco do contexto dessa briga. Se 2 empregados se agredirem mutuamente, né, então trocarem socos e pontapés no ambiente de trabalho, não é permitido à empresa tomar 2 medidas distintas para cada um deles, porque são os 2 agressores. Agora, se nós tivermos uma situação em que um empregado agrida o outro se proteja, ou mesmo saia correndo e o outro sai correndo atrás, ameaçando ainda de causar mais danos físicos àquele empregado, aí sim, ela pode tomar uma decisão de demitir aquele agressor por justa causa e acolher e manter aquele empregado que eventualmente tenha sido agredido, independentemente do que causou a briga. A empresa não vai avaliar se foi justo ou não a agressão, mas o fato que originou a justa causa seria, de fato, a agressão física ou mesmo verbal, eventualmente 2 empregados que se xinguem e se ofendam mutuamente. Já é motivo. Já é motivo também. Não é permitido que 2 empregados se xinguem no ambiente de trabalho. E se um xinga o outro vai lá e vai nas vias de fato, como diz... Aí nós não temos o mesmo fato. Poderíamos demitir os empregados por fatos distintos, então um por ofensas morais e verbais e o outro por agressão física. A agressão física é, de fato, um ato mais rigoroso, né? Um ato mais grave e teria menos problemas aí, dependendo do que foi dito ou não, né? E as provas aí seriam testemunhais? Aí a gente usa até câmeras, eventualmente, que tenham no ambiente de trabalho e, certamente, testemunhas que, eventualmente, presenciaram essa desavença, vamos chamar assim. E se for lá fora do ambiente da empresa? Aí a gente precisa analisar o contexto dessa briga. Te pego lá fora. Aí a gente precisa analisar um pouco do contexto dessa briga. Se forem, por exemplo, 2 empregados que são vizinhos, e aí tem um desentendimento lá por conta da grama do vizinho, ou do cachorro que fez barulho e tal... aí dificilmente a gente conseguiria enquadrar porque não envolve o trabalho. Mas se for na porta da empresa, sim. Mas, assim, não teria sido no ambiente de trabalho. Então, mesmo que tivesse sido na frente da empresa, se não decorre do trabalho, de um desentendimento do trabalho, é um pouquinho mais difícil da gente caracterizar. Agora, por exemplo, 2 empregados que trabalham juntos, e aí no horário de intervalo,
se desentendem por um assunto de trabalho, aí é mais tranquilo para a gente, mesmo que eles não estejam ali no local, propriamente dito. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar em privacidade. A empresa pode monitorar os e-mails e isso caracterizar uma justa causa? Os e-mails profissionais, sim, né? Os e-mails profissionais são um instrumento de trabalho, então o empregado utiliza aquele e-mail em nome da empresa, recebe documentos que pertencem a clientes da empresa, então, caso ele não tivesse aquele emprego, ele não teria acesso. Então, é permitido à empresa, de fato, monitorar estes e-mails profissionais. E se naquele e-mail, vamos imaginar que aconteça, ele receba ali, sei lá, material de pornografia ou, alguma coisa que seja inadequada, ele pode sim vir a ser demitido por conta desses e-mails recebidos no e-mail corporativo. Bem, agora um outro assunto aqui polêmico. Se o empregado apresentar um atestado médico falso, ele pode ser desligado por justa causa? Esse até eu te diria que não é tão polêmico assim, é um exemplo clássico acadêmico, né? Porque o que acontece com esse empregado que apresenta um atestado falso? Ele quebra aquela confiança, né? O empregador passa a desconfiar das informações que esse empregado lhe passa, da dedicação daquele empregado às suas atividades de trabalho. Então, a gente tem muitas e muitas decisões mesmo autorizando uma justa causa para um empregado que falsifique um atestado médico para justificar uma falta. Sem falar no crime de falsidade ideológica. Dependendo da falsidade do documento. Que o médico pode processar. Ele pode ser processado pelo médico se ele falsificar uma assinatura, rasurar um documento, e isso pode sim gerar um processo criminal contra ele. Agora nós vamos ler, então, as mensagens da nossa audiência. Muito obrigada a todos que enviaram mensagens para a gente aqui, então. Eu fui despedido na semana passada porque eu bati o carro da empresa. Isso pode gerar uma justa causa, doutor? Eu penso que isso seria um exagero. A gente precisaria, novamente, né? Depende. Precisaria analisar um pouco do contexto. Se o empregado bate o carro da empresa porque ele estava embriagado, por exemplo, durante a sua jornada de trabalho. Se ele passou por um sinal vermelho a 120 por hora numa via que o permitido era 60 km por hora. Aí a gente tem uma situação que claramente o empregado está descumprindo uma regra de trânsito, descumprindo a política de utilização correta daquele veículo e poderia gerar uma justa causa. Agora, se ele bate o carro num acidente de trânsito em que, enfim, né, não é tão grave, acontece com todo mundo que está dirigindo e estaria sujeito a acidente. Aí eu acho que seria uma demasia e eventualmente poderia até ser revertida se ingressado em juízo. O senhor usou o exemplo da embriaguez. E se porventura o empregado bebeu demais na festa da empresa, ele pode ser despedido por justa causa? Esse exemplo é engraçado porque chega dezembro a gente começa a receber um monte de consultas sobre esse tipo de situação, né? E aí, para responder essas consultas, a gente precisa entender qual foi o comportamento deste empregado que se deixou levar pela empolgação da noite da comemoração da empresa. Só pela embriaguez, por ele ter tomado umas a mais, isso por si só não caracteriza uma penalidade passível de justa causa. Agora, se este empregado, por exemplo, aproveitando-se daquele ambiente, já estar mais alegre, vamos dizer assim, ele venha a assediar uma outra empregada, ele venha a desrespeitar o seu superior, ele venha, enfim, a cometer atos que, de fato, prejudiquem a sua posição de empregado no dia seguinte, ele pode, sim, redundar numa rescisão por justa causa daquele contrato de trabalho. Mais uma perguntinha que chegou aqui. O meu irmão foi despedido por roubo e depois descobriram que não foi ele pelas câmeras. Ele consegue um emprego de volta? Telespectador não identificado. Dificilmente ele vai voltar para a sua antiga posição. O que, via de regra, acontece é aquilo que eu falava numa das perguntas anteriores. Ele deveria buscar um advogado, entrar com essa reclamatória com um pedido de reversão da justa causa que lhe foi aplicada, provar, então, através das câmeras, depoimento de testemunhas, que ele não cometeu o ato, e aí ele receberia, muito provavelmente, os direitos rescisórios que ele teria por uma rescisão sem justa causa.
Agora, voltar à empresa, dificilmente, até porque aquele cristal já está quebrado, não é muito recomendável que esse colaborador retorne ao seu antigo trabalho. Olhando sob a ótica do empregador também, doutor, cabe aí um alerta para os empregadores, porque isso também pode reverter em uma ação indenizatória por danos morais, e isso vai prejudicar muito a imagem da empresa. Então, muito cuidado no uso de acusações, porque esse empregado foi, afinal, pelo menos junto aos seus pares, seus colegas de empresa ali, despedido injustamente por um crime grave. Então, certamente isso reverte para o empregador, não é uma indenização por danos morais, além de ter que pagar essas verbas. Mas, doutor, falando em verbas, o empregado despedido por justa causa, ele perde direito a quais verbas? Bom, temos pouco tempo. Temos pouco tempo, eu imagino. Mas, assim, para ser bem sucinto, ele perde o direito ao aviso prévio, né? Então, aquele salário adicional na sua saída. Ele perde o direito à multa de 40% do fundo de garantia que ele tem lá depositado ao longo do seu contrato. Ele não consegue sacar o seu fundo de garantia. Ele não ganha as férias e o 13º salário proporcional ao ano de trabalho. Basicamente, o que ele recebe é o saldo de salário por aqueles dias que ele trabalhou normalmente, e aí ele faz jus porque, de fato, trabalhou. Certo. Tem 3 perguntinhas a mais que chegaram aqui, doutor. Creio que não vai dar para responder as 3, mas vamos tentar aqui, então. Estão usando uma imagem... Eu sou funcionário de uma empresa e estão usando uma imagem sem minha autorização. Não quero mais que façam isso. Tenho medo de ser demitido por justa causa por não autorizar. Pode? Não, a imagem ela é própria e privada deste empregado. Então, a exigência dele ou a não autorização de vinculação da imagem dele ao seu empregador é um direito dele, e uma justa causa por exercício do direito seria uma irregularidade. Salvo se, ao ser admitido, ele assinou uma autorização de direito de uso da imagem dele. Tem que ter essa autorização, mas assim, ele postular que seja retirado a foto dele do site, por exemplo, isso não seria uma justa causa. Iria certamente causar um desconforto, mas não é uma demanda absurda e grave a ponto de causar a demissão dele por justa causa. Nós temos mais um minutinho de programa, vamos ver se dá tempo. Cita pra gente, então, 3 ou 4 exemplos de justa causa, doutor. Justa causas, os mais típicos. Nós falamos sobre falsificação de atestados médicos, sucessivas faltas sem justificativa. E a gente tem muita justa causa por negativa de utilização de equipamentos de proteção, porque isso também é um dever do empregado, né? Então, usar seu capacete, usar suas luvas e tal, isso é uma obrigação do empregador, e a negativa de utilizar esses equipamentos também geraria justa causa. Muito comum, né? Muito comum. E aí o alerta para o empregador é cuidado, né? Para a demissão por justa causa, que não é algo muito corriqueiro, né? No nosso dia a dia. Tem que tomar bastante cuidado, né, ao fazer esse ato ali da demissão por justa causa, porque pode reverter contra ele, ter que pagar todos os direitos e ainda uma possível indenização, né, doutor? É isso, tem que ter muita cautela. Canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Muito obrigada, então, doutor Luiz, pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Obrigado, foi um prazer, sempre à disposição, é um prazer mesmo conversar com vocês, com a audiência. Obrigado. Eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido, e não esqueçam que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco a doutora Juliana Zatti e falaremos sobre o direito da criança com deficiência no divórcio. E você é também nosso convidado. Até lá.